Fala, gente, sejam todos muito bem-vindos para a Uso Capião, para os advogados e advogadas que têm pressa. Esse é um quadro bem interessante que eu quero trazer aqui para vocês. E hoje nós vamos tratar um dos temas mais inteligentes voltados para uso capião. Já está conectado à parte processual de uma ação de uso capião. E faz menção justamente à possibilidade de substituição de partes dentro de uma ação de uso capião. Foi um tema muito requisitado por nossos colegas advogados e eu gostaria de trazer aqui para vocês. Desde que, claro, eu ache onde está a minha caneta. E achei. E é o seguinte. Eu quero que primeiramente você imagine onde está o cerne de nosso questionamento, onde está o cerne de nosso problema para aqui. Você imagina que temos um terreno, tá ok? E nosso amigo João, cidadão bem inteligente, ele exerce a posse desse terreno, tudo bem? João exerce a posse desse terreno, vamos dizer que João está nessa posse há 20 anos, tudo bonitinho. Esse terreno, em tese, pertence a Pedro, tudo certinho. João faz o quê? João, ele entra com o quê? Uma ação de uso capião. Tudo certo, gente, tudo nos conformes, tudo bonitinho, tudo funcionando normal. Todo mundo aqui sabe, ninguém é inocente, que algumas ações de uso capião tendem a demorar um certo prazo. Esse certo prazo pode ser 1 ano, 2 anos, 3 anos. Então, pense comigo que essa ação está em curso, né, gente? Essa ação está aqui bem bonitinha, está em curso, funcionando aquela questão, petição inicial, possibilidade de conciliação, posteriormente intimação das fazendas públicas. O processo está andando normal. Ocorre que o nosso amigo João, deixa eu colocar aqui o nome dele, João, o nosso amigo João observa uma oportunidade de venda desse imóvel. Veja só, João observa uma oportunidade de venda desse imóvel. Então, João está lá com a ação de uso capião andando, tudo funcionando, só que ele vê um sinal positivo para a venda. Porque o nosso amigo André quer comprar esse imóvel. João, olha, João, eu tenho interesse em comprar esse imóvel, enfim. André foi lá e comprou o imóvel de João. Pagou lá o valor, 100 mil reais, vamos utilizar de exemplo aqui. Tudo certo. O cerne da questão aqui é o seguinte. Bacana, João era até então possuidor, efetuou a venda dessa posse, efetuou a venda desse imóvel, só que tem uma ação de uso capião. O que acontece com essa ação de uso capião? Esse é o cerne da questão. Quando essa ação chegar ao fim, já vai sair no nome de André ou vai para o nome de João, depois para passar para André? Tem como André entrar nesse processo? O que deve ser feito? Ao longo de uma ação de uso capião, o titular da ação, promovente, vendeu a posse. O que a gente faz? E quem traz a solução para esse problema aqui é o Código de Processo Civil. E veja só que coisa interessante, a gente vai falar o que o Código diz, vai falar o que acontece na prática, vai falar o que você pode fazer. Da sucessão das partes e dos procuradores. Bem interessante assim. A alienação da coisa, estamos falando de uma coisa, de um imóvel, tá ok? Ou do direito litigioso por ato entre vivos, a título particular, não altera a legitimidade das partes. Então é o seguinte, se João efetuou a venda para André, tá aqui o nosso exemplo, volta, João efetuou a venda para André, em tese não alteraria essa relação jurídica aqui de João, beleza? Entre João e Pedro, então continua João e Pedro. Bacana, só que esse talvez não seja o melhor caminho que você queira fazer, porque depois isso exigirá custos para o seu cliente, entenda comigo. Posteriormente a esse ato, imagine que se João venha de fato registrar essa propriedade em seu nome, depois tem que fazer a transferência para André novamente e vai ter custos. Bacana. Qual é outra possibilidade que o código traz aqui? O adquirente ou cessionário, cadê? Não poderá ingressar em juízo sucedendo o alienante ou cedente sem que consinta a parte contrária. Sem que consinta a parte contrária. Então imagina que a ação de uso capião está sendo movida contra quem? Contra Pedro. É possível existir, olha só, é possível existir uma substituição processual. É possível João sair dessa ação aqui de uso capião e já entrar o nosso amigo André. João já sai do jogo, olha, já vendi André, você entra lá na ação, assume o meu lugar, segue com ela lá no término, você vai ter esse tipo de propriedade. Sim. É possível sim, desde que, claro,
o réu dessa respectiva ação concorde. Quem é o réu, o promovido em uma ação de uso capião? Por óbvio, pessoal, o promovido em uma ação de uso capião é justamente o proprietário desse imóvel, aquele que tem seu nome registrado lá no cartório de registro de imóveis. E quem é no caso aqui? Pedro. Pedro é o respectivo réu. Então, se Pedro concordar, não, João, sem problema nenhum, você vendeu para André, vida que segue nessa ação de uso capião. Ocorre que existe uma problemática muito grande nas ações de uso capião. Você vai se deparar com isso na prática, que é a seguinte: é muito comum que não haja contestações em ações de uso capião. É muito comum. Na verdade, é quase a grande exceção ter contestações em ação de uso capião. É muito comum que, de fato, aquela posse já esteja há tanto tempo que não tem mais interesse do proprietário. O proprietário só entra no processo para dizer que não tem interesse, também tem isso. Ou seja, não tem contestação, não tem pretensão resistida. Então é o seguinte, se não tem pretensão resistida, se por um acaso o proprietário vir tão somente ao processo para concordar com a substituição processual, ótimo, tá tranquilo, vida que segue, continua o jogo. Se por um acaso o proprietário nem sequer aparecer, Pedro, ninguém sabe, minha gente, Pedro está desaparecido, quem é que sabe onde ele está? Não sei, ninguém sabe. Se ele por um acaso não vier nem a aparecer, então existem duas possibilidades aqui. A primeira delas, e olha só como é interessante, é que o nosso amigo, o comprador, no nosso exemplo, André, venha fazer o quê? Venha a ser um assistente litisconsocial. Litisconsocial. Então o André compra e vai dizer, doutor juiz, cola lá, você peticiona como advogado. O nosso amigo André da Silva Sauro efetuou a aquisição dessa posse que está sob iúdice, conforme o contrato de compra e venda anexo a esse documento petitório. Assim sendo, pede o seu ingresso nos autos como litisconsorte, como assistente litisconsocial. E para quem entende um pouco mais sobre o processo civil, assistente litisconsocial significa que o quê? Que todos os efeitos da sentença proferida entre as partes originárias será estendida ao adquirente e ao cessionário. Então significa que ao término desse processo, sim, André já terá direito a registrar essa propriedade em seu nome. Porque os efeitos da sentença, e qual é o efeito, gente, de uma sentença de uso capião? É dar àquele possuidor, àquele promovente, o título de propriedade. Isso é o efeito máximo de uma sentença de uso capião. Então esse efeito será estendido para André. Como nos autos já tem um contrato onde delimita a transmissão dessa posse para André, consequentemente, André terá o direito de registrar em seu nome esse respectivo imóvel. É pesado, é exatamente isso. Envolve muitas variantes essa questão de substituição dentro da uso capião. E não só isso, a uso capião, naturalmente, é uma ação que demanda muita atenção. Muita atenção mesmo, é uma ação, sem dúvida alguma, das mais comuns na prática em relação à regularização de imóveis. Pensando nisso, nós criamos algo inédito e único no mercado. Um curso onde eu ensino tudo mesmo sobre uso capião, tanto judicial quanto extrajudicial. Vamos falar sobre as espécies de uso capião, vamos falar sobre as formas de uso capião, vamos falar sobre o processo de uso capião e, acima de tudo, a grande novidade, o procedimento extrajudicial de uso capião. Se você quer conhecer um pouco mais sobre esse universo, conhecer sobre o uso capião, venha para a nossa família do portal Carreira do Advogado. Clica no link aqui embaixo, manda uma mensagem para a gente, não perde tempo. Tem algo exclusivo e único te aguardando. Vem conosco para a família do curso de uso capião. Eu te vejo lá.